os seus verdadeiros donos. Por isso que todas as atividades que são tratadas nesse parecer dizem respeito ao complexo minerário de Germano, suas estruturas principais e as atividades de recuperação até o DIC S3, porque esses são de competência da Samarco, a partir do S3 de competência da Fundação Renova, por isso não há essa confusão. Daí a necessidade de fazer essa seleção e não poder, doutor Gustavo, não poder fazer num único processo esse levantamento. O TETAC tem regras próprias, tem um número de cláusulas que determinam como é que ele vai ser realizado, como é que as ações de recuperação vão ser feitas, quem são as estruturas competentes para avaliar, né? As câmaras técnicas do CIF e o próprio CIF. Né? Então, nós temos um comitê interfederativo que acompanha a execução das obras a partir de SFAO. Daí não poder se misturar e a gente ter que parar o nosso licenciamento no DIC S3, que é aí sim a estrutura operacional da Samarco. Em relação ao Germano, está aqui também, sabe? Em relação ao Germano, barragem de Germano e cava de Germano. O que acontece? Eram estruturas que seriam incorporadas no processo de licenciamento, porque são estruturas que pertenciam ao complexo minerário, pertenciam de Germano, pertenciam à ADA e ao sistema operacional, mesmo que não houvesse mais disposição de rejeitos. Com a legislação superveniente, né, sobretudo a Lei 23.291 de 2019, a Marca Lama Nunca Mais, né, houve uma separação entre as estruturas que são passíveis de licenciamento, e aí é preciso que se estabeleça o tamanho da ação administrativa que pode ser feita. Eu só posso licenciar estruturas que são passíveis de licenciamento. As barragens de disposição de rejeito desativadas por força de lei e que têm que ser descaracterizadas, descomissionadas, conforme a 23.291, não são passíveis de licenciamento. Elas são passíveis de um outro procedimento administrativo, né? Aí sim, tratado no âmbito do CISEMA também, não só do CISEMA, né? Nós temos um comitê que acompanha, que avalia, a própria ANM acompanha, os órgãos ministeriais fazem parte desse acompanhamento, que acompanham o projeto de descomissionamento, a partir dos projetos executivos, dessas estruturas. Elas não são passíveis de licença ambiental. Eu não posso, em que pese eu querer ou não querer, independe da minha vontade, eu não posso trazer para uma licença ambiental, eu não posso dar uma licença de operação para uma estrutura que não pode operar. Daí a necessidade das barragens de Germano e cava de Germano estarem excluídas desse processo. Independente disso, né, as documentações da barragem de Germano são públicas, elas estão lá. Uma das coisas que a Samarco cumpriu ao longo desse processo, por conta da legislação superveniente, por isso tantos volumes, foi apresentar, conforme está estabelecido na Lei 23.291, os projetos todos de todas as estruturas que são abarcadas pela Lei 23.291. Então, cada um dos DICs que tenha mais de 10 metros, mais de 1 milhão de metros cúbicos de reservação ou DPA alto, teve que apresentar os projetos. Isso tudo compõe o processo. Né? Não há desconhecimento, portanto, desses documentos em relação às estruturas que estão lá. Bom, em relação ao plano de descomissionamento da barragem de Germano, que nós já acabamos de falar aqui, é claro que o descomissionamento da barragem de Germano é uma ação e é um procedimento de interesse da SEMAD, na estrutura correta da SEMAD. O CISEMA não possui exclusivamente a SUPRE como órgão administrativo. Né? Nós temos várias outras estruturas. Rodrigo, no caso dos Rodrigo, só um momento. A pedido do pessoal da Codemig, que está solicitando que tomem assento. Nós temos várias cadeiras aqui para desafogar os corredores, para deixar a passagem livre, para tomar assento. Nós temos várias cadeiras aqui na frente também. Então, se possível, tomar assento e não ficar nos corredores, a pedido da Codemig. Desculpa, Rodrigo. Senhor presidente, o senhor que manda. Rodrigo pela SUP. Bom, certamente que há um projeto de descomissionamento que tem que ser levado em consideração pelo Estado.
na FEAM, coordenado pela FEAM. A Fundação Estadual de Meio Ambiente é reconhecida como uma estrutura de competência, né, de excelência no Estado de Minas Gerais, não é de hoje. É desde que ela saiu, nos anos 80, do CETEC. Né? Os técnicos da FEAM que vieram do CETEC são reconhecidos como de alta capacidade. E são eles que vão coordenar o processo de descomissionamento das barragens. E não se deve confundir e trazer o processo de licenciamento de retomada do complexo de Germano uma atividade que não será retomada, que por obrigação ela tem que ser descomissionada, num outro procedimento administrativo. Em relação à zona de observamento, né, a senhora Maria Tereza, em relação a isso, senhor presidente, senhores conselheiros, os senhores me conhecem já há alguns anos que eu venho me apresentando frente aos senhores, em que pese a senhora Maria Tereza, ex-conselheira desse conselho aqui, agir de forma belicosa, agressiva, eu vou continuar, como sempre, não personalizando a discussão. Eu sei bem como é que é isso, eu vou manter na análise do processo. Ao finalzinho, se o senhor me permitir, presidente, eu queria fazer só um minutinho a respeito de assuntos que não estão em votação aqui. Bom, em relação a testar se a zona de observamento tem ou não tem pessoas residentes. Em primeiro lugar, a Lei 23.291 não determina que haja ou que não haja pessoas na zona de observamento para o processo de licença de operação. Como os senhores sabem, os senhores todos aqui hoje são servidores públicos em exercício, pelo menos durante a reunião, né, do Conselho, dessa Câmara, os senhores são representantes públicos, os senhores sabem que o nosso limite de atuação é o limite da lei. Eu não posso ir para além da lei. Né? A lei é meu limite máximo de atuação. Eu não posso exigir, nesse momento, num processo de licenciamento, a SEMAD, a SUPRA, não posso exigir deste empreendedor ou de qualquer outro empreendedor aquilo que a lei não trouxe como caracterização necessária do processo. A lei diz que é proibido licenciar licença prévia ou de instalação ou alteamento quando houver residente na sua zona de auto-salvamento, entendida como 10 km ou 30 minutos, aquilo que for mais restritivo, podendo se estender até 25 km a juízo técnico. Bom, é verdade que a lei trouxe isso. Nós não estamos falando de instalação nem de licença prévia nesse caso, nós estamos falando de uma licença de operação corretiva, de estruturas que já estão funcionando e operacionais. Portanto, a licença de operação corretiva ela não se enquadra na vedação legal e, portanto, eu não posso sequer fazer essa exigência. De toda maneira, nós fomos provocados, né, pelo órgão de controle da SEMAD, o Ministério Público nos provocou e solicitou que nós fizéssemos uma condicionante, se porventura o processo votado for aprovado, claro, se ele não for aprovado, a condicionante é desnecessária, se porventura for aprovado, uma condicionante que estabelece a avaliação ambiental integrada dos resultados do descomissionamento destas estruturas e de demais estruturas referentes. Então, eu acho que, em relação a essa exigência, a avaliação ambiental integrada trará o necessário conhecimento daquilo que você precisa fazer, inclusive em relação a eventuais esvaziamentos de zonas de auto-salvamento daquilo que está ali no descomissionamento, se caso o estudo assim apontar. Bom, deixa eu ver o próximo ponto. A legislação foi cumprida pela SAMAR? Bom, essa é uma pergunta. Eu queria registrar que, apesar de termos sido acusados de não anotar nada, está tudo anotado, gravado em áudio, gravado em vídeo. Nós conhecemos cada uma das palavras que foram ditas por cada uma das pessoas aqui, as ouvimos respeitosamente e vamos debruçar sobre cada um dos pontos que foi tratado. Eu nesses pontos genéricos e a equipe técnica e jurídica nos pontos específicos. Bom, se o processo está instruído, eu repito que eu já falo em cada cada uma das reuniões dessa Câmara. Há um controle processual feito pela equipe jurídica da SUPRANS e da SUPREM. Esse controle processual trata de cada um dos pontos necessários
para instruir o processo. No controle processual, tem lá, aplica-se tal lei, foi apresentado nessa condição, nesse momento. Se o controle processual chegou à conclusão de que o processo está instruído, então nós fechamos o parecer e mandamos o parecer para a decisão da Câmara. Se o controle processual, se a equipe de controle processual chegar à conclusão que o controle não está instruído, ele sequer será do conhecimento dos senhores até que ele esteja instruído. Por óbvio, né, eu só posso atestar que a instrução processual foi correta. Bom, o que é mais? Atesta que a legislação ambiental está sendo cumprida. Ninguém pode atestar isso em nome de terceiro. Essa pergunta é impossível de ser respondida por um terceiro. Eu atesto que o processo está instruído e que neste processo a legislação ambiental está sendo observada e cumprida. Eu não posso atestar, por exemplo, que a Samarco está fazendo o lançamento de um efluente qualquer, a Samarco ou qualquer empresa, né, está fazendo o lançamento de um efluente qualquer dentro dos parâmetros porque eu não estou lá verificando. Eu não posso atestar o cumprimento integral da legislação. Para isso, nós temos outras estruturas de controle e comando. Nós temos sistema de fiscalização. A fiscalização é documental, através, claro, dos controles ambientais que são efetivamente realizados e controlados pelo Estado, e fiscalização em loco, né? A Polícia Ambiental, os órgãos de fiscalização, né? A própria Subsecretaria de Fiscalização, o Núcleo de Controle Ambiental da Sutrans, que faz o controle das licenças já emitidas, enfim, nós temos outras estruturas. O conjunto dessas avaliações é que vai chegar à conclusão se está sendo cumprida, e mesmo assim pode haver descumprimento. No caso de descumprimento, autuação, encaminhamento do auto para o Ministério Público, que toma as medidas judiciais cabíveis, no caso nosso, as medidas administrativas cabíveis. Bom, eu não vou... Bom, está aqui perguntando se eu atesto, eu não atesto nada, né? Claro. Se as estruturas estão construídas em condições de resistência a abalos sísmicos. O Newton aqui falou muito apropriadamente, né, representando um órgão de controle de atividade profissional, da necessidade de colocar lá quem, nome da pessoa, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica, CTF recolhido junto ao IBAMA, para que se possa fazer o devido endereçamento de responsabilidades. A gente repete isso em todas as reuniões também. A resolução CONAMA 237, importante da gente lembrar sempre dela, ela diz que toda a responsabilidade pelas informações inclusive técnicas e atestados, reside no empreendedor. Né? Os atestados são atestados profissionais. O engenheiro que fez o cálculo do desmonte de rocha é que tem que falar se o cálculo de desmonte de rocha dele está concebido de maneira adequada à proteção e segurança daquelas estruturas, quaisquer que sejam estruturas, e a proteção e segurança das vidas das pessoas. E a legislação que vai tratar disso não é ambiental, né? Nós estamos tratando aí de outras formas de legislação. Quem controla o plano de fogo não é a SEMAD. Quem controla a segurança do trabalho não é a SEMAD. Mas, de qualquer maneira, o atestado é apresentado com a devida anotação de responsabilidade técnica. É o ART quem atesta, não é o Rodrigo Ribas quem atesta. O Rodrigo Ribas vem aqui, como funcionário público, representar uma equipe técnica e jurídica responsável por uma análise documental e procedimental e local, e ele tira um parecer que é uma opinião. Não, pode até não ser a melhor opinião, é uma opinião. A melhor opinião é do conselho, sempre. É o conselho quem tem a designação de emitir ou de interferir em licença nesse caso. Atesta que a orientação do processo para LOC, ao invés de LAT, é correta. Bom, por óbvio. Primeiro, porque o meu chefe mandou assim. Parece bobo isso, né? Nós estamos falando que há um ato do secretário, o mesmo ato que suspendeu as licenças, suspendeu o efeito das licenças ambientais da Samarco, e que ninguém jamais discutiu se esse ato era válido. No que tange a suspensão das licenças, isso foi acatado por todas as pessoas. O mesmo ato que suspende as licenças, nominalmente, ele numera quais licenças têm que ser suspensas,
O mesmo ato que suspendeu determinou o licenciamento corretivo das estruturas. Então, por óbvio, se eu respeito a suspensão, eu tenho que respeitar a ordem seguinte, que é a orientação dessa licença para um sistema de operação corretiva. Retomada de uma estrutura que já está, que funcionou durante 40 anos, que já está instalada. Além disso, nós estamos falando exatamente disso, né, de operação corretiva. Nós estamos falando, muito se falou aqui, de como é que era a disposição de rejeitos antes e como é que é agora. É óbvio que houve correção dos rumos de atuação dessa empresa ao longo desses anos. E essa correção de rumos, do ponto de vista do licenciamento, só vai ser percebida e só vai ser analisada no sistema de licenciamento operacional corretivo mesmo. Nós temos aqui, é claro, um processo sui generis, um processo completamente diferente de todos aqueles que nós vimos. Nós temos um processo que prevê, apesar de operação corretiva, ele prevê instalação corretiva, ele prevê licenciamento corretivo de ações emergenciais, ele prevê licenciamento corretivo de danos causados pela passagem da lama. Então, ele é um processo diferenciado de fato, mas ele não deixa de ser um processo de operação corretiva. Todas essas ações, em alguma medida, já foram feitas, já foram pensadas e estão prontas a serem aplicadas nesse momento. Então, sim, eu só posso achar que o licenciamento operacional corretivo é o correto, né? E mesmo se eu não achasse, pessoalmente eu não achasse, eu também não posso desobedecer a ordem do meu chefe, né? O secretário de Estado suspendeu as licenças e, na mesma ordem, mandou fazer corretivo. Em relação a esse processo, é um introito, senhor presidente, eu parto aqui, mas eu gostaria de falar agora com... Eu vou, dá licença, desculpa. A empresa ainda vai responder várias coisas, a equipe técnica ainda vai responder várias coisas. Como eu disse, senhor Gustavo Gasdinelli, eu vou fazer uma introdução de maneira geral e as questões técnicas vão ser trabalhadas pela equipe técnica, tá certo? Eu agradeço a respeito do senhor, muito obrigado. Então, senhores, agora eu vou falar de um outro assunto, não tem a ver mais com essa marca, eu prometo ser breve. Nós fomos, eu muito pessoalmente, os senhores como representantes do Conselho, muito atacados aqui por um licenciamento realizado em dezembro de 2018, né, dizendo as nossas, entre aspas, responsabilidades. Muito bem. A respeito de apontar o dedo na cara assim, eu conheço muito bem isso, eu sei muito bem como funciona. Os senhores devem se lembrar, foi o meu rostinho que apareceu no Fantástico 2 dias depois do rompimento. Né? Não foi o de ninguém mais. Bom, depois disso, na mesma semana, né, nós entregamos o nosso processo para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para os auditores da CGE, né, da Controladoria Geral do Estado, e para as duas CPIs, para a CPI Federal e a CPI Estadual. Em cada um desses casos, não foi em um não, em cada um desses casos, houve o entendimento de que o processo de licenciamento do descomissionamento da barragem B1, aquele que os senhores votaram no dia 11 de dezembro, não teve qualquer relação causal com o rompimento. Então, eu continuo muito seguro daquilo que a gente fez em dezembro, eu continuo muito confortável em dizer que nós tomamos a melhor medida. Eu só fico desconfortável de que essa medida não tenha sido tomada 1 ou 2 anos antes, para que houvesse tido tempo de descomissionamento antes do rompimento. Né? Nesse caso, todos os órgãos de controle, os órgãos policiais, foram unânimes em demonstrar, em aceitar, em acatar, né, as nossas demonstrações de que o processo não teve nenhuma relação causal. E na auditoria da CGE, não há uma só recomendação em termos de necessidade de consertar o processo. As duas recomendações que tem em relação à SUPRE, naquela auditoria da CGE, dizem respeito a tornar públicos os critérios de determinação de prioridade e os processos que são prioritários. São as únicas. Então, a SUPRE, nesse sentido, fica muito tranquila e confortável em continuar instruindo os processos e analisando os processos como nós analisamos. Nilton, muito obrigado pelo elogio. Vale sim, vale muito.
vale muito. A gente reconhece que a gente tem que aprender muita coisa ainda. E, Gustavo, nós queremos elogios, sim, de vocês, nós queremos a parceria de vocês, nós estivemos sempre abertos para conversar com vocês a todo momento, e nós queremos construir. É preciso que vocês queiram também. Não dá para ser só por enfrentamento. Eu vou passar.